Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos em mais um encontro de gestão financeira e orçamentária 1 para a turma do quinto semestre de administração da UCDB. Agora a gente vira a página e vai para um dos temas que é dos mais complexos, mais abordados, mais estudados dentro do mundo das finanças, que é o do valor presente líquido, o VPL. Esse VPL é muito interessante, muito importante, porque ele pode ser usado em diversas coisas dentro do mundo da administração, principalmente no mundo das finanças e na gestão de projetos. Ele basicamente serve para você avaliar a viabilidade de projetos, para saber se um projeto é viável ou não é viável. A gente já vai ver quais são as categorias de como é que isso pode acontecer. Ele também serve para que a gente possa ter uma noção do valor do dinheiro no tempo. A gente sabe muito bem que o dinheiro varia conforme seu valor no tempo. Ele perde ou ganha valor dependendo do momento da história que nós estamos, dependendo dos fatores micro e macroeconômicos que nós estamos sujeitos. E o VPL, ou a técnica de valor presente líquido, também é utilizada para comparar e tomar decisões quando a gente tem vários projetos concorrentes. Deixa eu explicar para você a partir de alguns exemplos. Olha, o que acontece é o seguinte, aqui no nosso país nós temos um problema muito sério que é a inflação, como nós já vimos. A inflação ela tem um problema muito sério, ela exerce um poder sério sobre a nossa economia, porque ela tem o potencial de corroer, ela corrói o dinheiro das pessoas ao longo do tempo. Na verdade, do ponto de vista aparente, o dinheiro continua igual. Então, aparentemente, o dinheiro fica igualzinho, do mesmo jeito. Só que em termos reais, o dinheiro normalmente. É difícil falar e escrever ao mesmo tempo, né? Normalmente o dinheiro é reais. Aí, ficou um piseiro danado aqui. Eu, como não consegui apagar ainda nesse trem, então, em termos reais, o dinheiro perde valor com o passar do tempo. Isso acontece porque dentro de todas as decisões que nós temos dos atores políticos e econômicos dentro da nossa economia, nós temos vários fatores que acabam influenciando na perda ou no ganho desse valor do dinheiro no tempo. E o principal desses fatores é justamente a inflação. Então a inflação faz com que o dinheiro perca o seu valor com o passar do tempo. É óbvio que isso não acontece no mundo inteiro da mesma forma. Se você olha, por exemplo, na Suíça ou no Japão, se você pega aqui então a Suíça ou o Japão, lá, na verdade, com o passar do tempo, o dinheiro ganha valor, porque eles têm uma inflação tão baixa, uma inflação negativa, e pagam taxas de juros reais muito baixas, e por isso o dinheiro acaba ganhando valor. Agora, você vai ver que isso daqui é uma coisa muito ruim, é uma coisa que acaba sendo um descompasso na economia. Isso não se sustenta por muito tempo. Se você depois tiver curiosidade e pegar aqui meus áudios de mercado de capitais feitos no ano passado, você vai ver que nós fizemos uma ampla análise sobre o que alguns investidores, alguns analistas estavam fazendo em relação ao mercado financeiro. Você vai se lembrar que naquele momento todo mundo está falando o seguinte, olha, nós temos aqui um descompasso da economia, nós temos alguns países que estão com taxa de juros reais negativa. E os economistas falavam assim, isso aqui é uma má ideia, isso aqui é um grande problema. E por que isso é um grande problema? O que acontece é que nós temos que lembrar que nós, em uma economia equilibrada, nós temos a inflação de um lado, que corrói o poder de compra do dinheiro, e do outro lado nós temos as taxas básicas de juros. As taxas básicas de juros são o remédio amargo que é usado para combater a inflação, porque a inflação sempre é um aumento de demanda. Se as pessoas estão comprando demais, se estão consumindo demais, eu preciso usar alguma coisa para que a demanda caia. Para isso, eu jogo os juros lá em cima, porque as pessoas não fazem empréstimos, as pessoas não tomam dívida, então elas não fazem novas compras, elas param de fazer novas compras e as pessoas também acabam não contratando, elas acabam demitindo. Então você tem uma queda aqui de novas demissões, ou perdão, uma queda de contratações, você tem então um aumento de demissões. Isso porque o dinheiro não fica disponível e o pouco dinheiro disponível que tem fica caro. Então você tem uma queda de empréstimo, queda de novas compras e um aumento de demissões.
Isso daqui faz com que o dinheiro sendo caro, a demanda depois, com tudo isso aqui, faz a demanda cair. Quando a demanda cai, a inflação vai para níveis mais controlados. O que acontece em muitos países é que a inflação já está muito baixa. Com uma inflação muito baixa, você teria que reduzir mais ainda a taxa de juros para que a economia pudesse, de alguma forma, acordar, para que ela pudesse despertar. Mas na vida real a gente repara que o juro zero já mostra que existe um problema muito sério na economia daquele país, porque não existe estímulo suficiente para que a economia se desenvolva e para que o consumo aconteça. Então, se eu não consigo fazer estímulo para que a economia acorde, é a mesma coisa que eu tenho um paciente que está num estado terminal e tento ficar dando dipirona para ele, que é a taxa de juros. Juros é como se fosse a dipirona, um remédio amargo. Ele acaba com a febre, mas não acaba com a doença. Então o que adianta eu dar dipirona para uma coisa que está combalida, está com um pé na cova e outro no sabonete? É o que acontece na maior parte dos países. E aí, isso nos países desenvolvidos. E aí a gente vai ver que os investidores perceberam isso. E se você vê os nossos encontros do ano passado de mercado de capitais, você vai ver que o preço do ouro ele estava num valor bastante alto até a metade do século XX, né? Depois ele apresentou uma queda muito grande, subiu um pouquinho lá na crise de 2008 nos Estados Unidos, voltou no patamar mais alto que ele estava, caiu bastante de novo, num patamar mais profundo, mas o que a gente percebeu é que um pouco antes dessa crise do Covid, bom, na verdade bem antes dessa crise da Covid-19, lá por volta de setembro, outubro do ano passado, de 2019, nós estávamos com o preço do ouro lá nas alturas. Isso já sinalizava para a gente que alguém tinha informação demais, que alguém já estava visualizando uma crise acontecer. E o preço do ouro disparou. Só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, nós tivemos uma disparada de mais de 40% no preço do ouro. Só no ano de 2020, nós tivemos mais de 20% isso no Brasil. E isso descontando os efeitos, peraí, voltou aqui, descontando os efeitos do que nós temos do dólar americano. Então você veja que essa consideração econômica é muito complexa, é muito complicada e o investidor, o empreendedor, quem está à frente de uma organização, precisa ter tudo isso daqui em mente. Agora, é importante a gente lembrar uma outra coisa. Não é só isso que nós precisamos ter em nossa mente. Nós precisamos ter também uma outra visão para comparar tudo aquilo que nós temos e para tomar a nossa decisão se vale a pena ou não empreender. E por isso eu chamo a atenção de 3 pontos. Olha, todo investidor quer sempre algum tipo de retorno para os seus investimentos. Todo investidor quer um retorno. Se eu empresto dinheiro para o meu cunhado, se eu empresto dinheiro para alguém da minha família, se eu empresto dinheiro para um banco para ele emprestar para outras pessoas, enfim, se eu invisto esse dinheiro, eu vou querer um retorno. E esse retorno sempre tem que ser acima da inflação, porque senão eu volto naquele mesmo problema, que a inflação corrói o poder de compra do dinheiro e não adianta nada, eu ganhar 2 e a inflação ser 5, porque meu poder real acaba se esvaindo. E a outra coisa também, eu preciso entender que na economia existem diversos riscos. E eu preciso superar todos esses riscos. E é lógico que nós sabemos que tem mais uma série de outros problemas que nós precisamos superar. Em outras palavras, todos esses valores são um mínimo que eu preciso ganhar para poder alcançar uma performance satisfatória nos meus empreendimentos. Se eu não ganhar esse mínimo, eu posso fechar as portas. Vou dar um exemplo para você. Eu peguei o dinheiro emprestado no banco sei lá, uma linha de crédito bem generosa aí, que eu vou pagar 20% ao ano, eu vou ter que devolver para o banco. Isso aqui então foi meu empréstimo. Se por um acaso o meu o primeiro é empréstimo, tá? Então eu vou colocar até negativo aqui, entre parênteses, porque significa negativo, na linguagem contábil. Então, opa, voltou de novo aqui. Meu computador está doido para ir para frente aqui para te mostrar mais coisas, mas calma lá. E se o empreendimento está rendendo 5% ao ano, rapaz, então não deu certo. Porque eu não estou conseguindo sequer pagar o meu empréstimo. Se eu não estou pagando empréstimo, então não adianta eu tentar ganhar dinheiro. Agora, se por um acaso o meu empreendimento for acima disso, for 21% ao ano, bom, aí a coisa já está bem melhor, porque eu consigo pagar meu empréstimo e ganhar um dinheirinho. Só que esse rendimento do meu empreendimento, ele precisa pagar algumas coisas. Ele tem que pagar o meu retorno, que é o quanto eu espero ganhar naquele determinado empreendimento. A inflação, não adianta nada eu não superar a taxa de inflação, porque eu fico mais pobre com o passar do tempo. E os riscos associados,
quer dizer inadimplência, risco de quebrar, risco da economia contrair e uma série de outros riscos que estejam associados. Para isso, então, nós usamos essa técnica de valor presente líquido com essa consideração desse mínimo que nós precisamos ganhar para poder pagar as nossas contas. Esse mínimo vai receber um nome chamado de TMA, ou seja, taxa mínima de atratividade. Quer dizer, para o negócio prosperar, eu tenho que ter no mínimo uma TMA que englobe todos esses fatores que nós estamos vendo aqui. Se ele deixar de fora um deles, o negócio já não é viável. Agora, é importante saber que essa taxa não existe por si só a taxa e acabou a história. A gente tem que lembrar da equação mater, a equação mãe do mundo da administração, que é essa aqui, ó. Res, resultados, é igual a entradas menos saídas. De novo, resultado é igual a entrada, que é o tanto de dinheiro que eu recebo, sinal positivo, menos as saídas, que é o tanto de dinheiro que eu gasto. O ideal é que essa entrada sempre seja positivo o suficiente para mandar o meu resultado lá para cima e que a saída seja negativa, seja lá para baixo, mostrando que eu gastei muito pouquinho. Então, para o resultado ser o mais alto possível, eu tenho que vender muito, então ter muita venda e tenho que ter pouco gasto. Por isso que a gente estuda administração. A administração não é focada na venda, embora a gente tenha algumas disciplinas como marketing que ajudam a gente a dar um olhar para isso. Mas a administração está olhada para o gasto e principalmente do ponto de vista da eficiência, da efetividade e da eficácia, que são os 3 Fs que nós estudamos ao longo do curso de administração. Bom, daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes para o vídeo não ficar muito longo para você. Vamos lá.